Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Solução de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Hoje nós vamos mostrar as falhas mais comuns na calafetação das juntas. Mas antes, como é de costume, vamos ver a nossa vinheta. Bem pessoal, nós já falamos a função da junta de dilatação, nós já falamos como aplicar o mastique corretamente, mas também existem muitas falhas, por isso que nós falamos no vídeo anterior sobre a aplicação do mastique, né? Porque é todo, eu sei aplicar mastique, mas existem muitas falhas que corriqueiramente são produzidas na nossa construção civil, tá? Então, uma das falhas que a gente vê é na velocidade da aplicação do mastique. Antes de mostrar a velocidade da aplicação do mastique, é sempre bom lembrar que o bico, como a gente sabe que esse bico é variável, a gente tem que cortar a 45 graus e numa espessura muito próxima da junta que a gente vai calafetar, tá? Então essa é uma primeira dica, não é cortar reto, é cortar 45 graus aproximadamente, tá? E quando nós vamos aplicar a junta, nós temos que ter uma velocidade que, se nós formos muito rápidos, o que vai acontecer? Nós não vamos preencher a junta por completo. Então nós vamos dar uma passada e depois outra passada. O que vai acontecer? Nós vamos incorporar, como o mastique ele é muito denso, ele tem uma viscosidade muito alta, ou seja, ele vai incorporar bolhas de ar dentro do seu mastique, que não é ideal. Por quê? Porque ele vai tender a rachar devido à presença de bolhas de ar. Se nós aplicarmos muito lentamente, nós vamos ter desperdício de mastique, ou seja, nós vamos gastar mais material que o necessário para a nossa junta. Ou seja, nós precisamos de uma velocidade constante e que nós, claro, vai ter um pouco de excesso, que nós tenhamos a menor perda possível de material. Então é só dar um pequeno acabamento que você tem o quê? Uma junta bem aplicada e com economia, tá? E quais são as falhas mais comuns que ocorrem nas nossas preenchimentos das juntas? Primeiro, falha de adesão. Então, qual é a causa da falha de adesão? Então, vamos lá. Superfície contaminada, você vai aplicar o seu mastique, tem resto de óleo, resto de sujeira, poeira, então ela está contaminada, então dá falha de adesão. Umidade ou não curada, ou seja, a junta está com umidade, choveu, está com umidade, você vai aplicar o mastique é bom para a umidade após a cura, mas durante a cura você vai ter problema de aderência. Ou se ainda não está curada a superfície, se está a borda, ela ainda está o concreto, o argamassa ainda está em processo de cura. Ou uma superfície muito porosa, tá? Então, isso tudo causa falta, ou uma falta de homogeneidade, ou a falta de homogeneidade entre os produtos. Se você vai utilizar um produto bicomponente, você não homogeneiza direito, tá? Então, quais são as prevenções? Remoção das partículas soltas de óleos, graxas e tudo mais que tiver contaminado, tá? Superfície bem curada, tá? E a aplicação do primer, como nós falamos. Então, isso aqui, nós temos as causas dessa falha de adesão e nós temos qual é a prevenção na hora que nós vamos utilizar, que é aquela prevenção que nós explicamos na aplicação do mastique do vídeo passado, tá? Outra falha muito comum é a falta de aderência ao substrato, tá? Causas. Superfície com contaminações, mais ou menos parecida com a anterior. A outra, você tinha falha de adesão em alguns pontos. Aqui você tem aquele mastique que você pega assim, ele vai saindo fácil. Ou seja, superfície com contaminações, superfície com impregnações, tá? Ou seja, na prevenção, o que é que nós podemos fazer? Limpeza rigorosa e aplicação do primer também. Então vejam que tudo isso teria sido evitado com o que nós vimos no vídeo passado. Aqui, substrato deteriorado. Então você tem um substrato deteriorado, qual é a causa? Substrato sem coesão. A superfície, aqui não é com revestimento cerâmico, mas aqui é de concreto, você tem um substrato que ele não tem coesão, ele não está bom, tá? Ele está falho. Substrato com falha de regularização, mesma coisa, você vai fazer um substrato, ele tem falha de regularização, ele começa a ter pontos diferenciados na sua junta. A prevenção, recomposição da falha do substrato, você corta e refaz o substrato, tá? Um próximo, presença de bolhas e ondulações.
Quais são as causas mais comuns? Aplicação sob temperatura elevada. Ou seja, a gente pensa que o mastique a gente pode aplicar a qualquer temperatura. Não é bem assim, tá? Aplicação sob insolação, tá? Temperatura elevada ou sob o sol direto sobre a aplicação, tá? Então, qual é a prevenção? Aplicação do selante na temperatura recomendada pelo fabricante. Então você tem que ler, consultar o fabricante do material que você comprou, do mastique, se é de poliuretano ou se é de silicone, e ver qual é a temperatura ideal do substrato para você aplicar o seu material. Tá? Uma nova falha é ruptura do selante por tensão. Tá? Então isso também acontece muito, você tem uma ruptura do seu selante. Quais são as causas? Profundidade elevada. Tá lembrado daquele fator de forma 2:1? Se você não cumpre o fator de forma, você bota o fator de forma uma profundidade muito grande, você pode gerar uma ruptura do selante. Ou se aderir nos 3 lados da junta, ou seja, na lateral, na outra lateral e no fundo. Vocês estão lembrados que nós falamos que o delimitador de profundidade, além de dar aquela concavidade no seu material, ele faz com que o material não tenha aderência no fundo da junta. Se você tem aderência nas bordas e no fundo, você pode gerar o quê? Uma situação que vai provocar o rompimento do seu mastique. A prevenção, utilização do delimitador de profundidade corretamente. Tá? Vamos lá. Presença de vazios ou falhas. Isso aqui já explicamos no primeiro slide. Causa aplicação com velocidade irregular. Tá? Aplicação com ângulo inadequado. Nós falamos que é para cortar 45, então você vem naquele ângulo 45 e com aquela velocidade regular. A prevenção, aplicação com velocidade constante, ângulo de 45 e acabamento com espátula. Então você faz o quê? Você faz uma perfeita aplicação com velocidade constante e naquela velocidade para você ter o mínimo de desperdício possível, tá? Um ângulo 45 e o acabamento com espátula. Esse aqui, enrijecimento e fissuração. Isso aqui é muito simples. Quando você vê esse tipo de situação, a causa é má qualidade do produto. Não tem outra coisa, porque se o produto não está resistindo, significa que não tem qualidade. Então a prevenção é muito simples, um produto de qualidade, um mastique de qualidade. Tá? Outro caso também muito comum, que nós explicamos praticamente no primeiro, que é selante com forma irregular. Tá? Causa, sem regularidade no fundo da junta, e a prevenção é a utilização do delimitador de profundidade, como nós falamos lá no início, do delimitador de profundidade, e posicionamento correto do delimitador. Eu já vi obras onde você tinha uma junta de 20, o pessoal só tinha mastique, o delimitador de 10 de diâmetro, ele fez uma trança e colocou. Isso não está correto. Você vai ter o quê? Você vai ter um mastique totalmente sem forma. Tá? Então, isso não vale. Você tem que ter um delimitador 25% mais largo do que sua junta para ele estar prensado para você fazer o fator de forma. Tá? Então, vamos lá. Aqui, mancha em superfície porosa. Então, não sei se vocês já viram essa situação, que é uma mancha em superfície porosa, que a causa é a utilização de silicone de cura acética. O silicone de cura acética ele pode provocar essas manchas em superfície porosa. Então, qual a prevenção? Utilização de um mastique de poliuretano ou utilização do silicone de cura neutra. Então você resolve e não tem essa mancha na sua fachada. Então vejam, pessoal, nesses 3 vídeos em sequência que nós falamos, o primeiro foi a função da junta, o segundo foi como calafetar com perfeição o seu mastique, né? E o terceiro são os defeitos. Então é exatamente para não cair nesse tipo de situação que a gente vem falando tudo isso, tá? Então, já que a gente falou em junta, nós lá na frente, lá atrás, nós falamos em fissuras e trincas, então uma pergunta que eu queria fazer, e quando as nossas trincas são provocadas por recalque? Tá? Ou seja, quais são os tipos de recalque que tem no solo mole? Isso aí, pessoal, é um assunto para o nosso próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Vocês percebam que nós viemos de concreto, agora já passamos por pavimento, agora entramos fachada. Vamos falar um pouco de solos agora também, que nós sabemos que a gente convive com recalques.
tá? Então, se vocês gostaram, curtam. Quem não se cadastrou ainda no canal, se cadastre no nosso canal, façam pergunta. Mais uma vez, eu peço, façam pergunta no nosso canal. Tá vindo muitas perguntas para o nosso site, tá? Para o nosso e-mail, mas é melhor no canal, porque a gente pode divulgar mais as respostas. Se a gente não souber, a gente vai procurar uma resposta para dar a vocês com os nossos conhecidos, com os nossos amigos que nós temos pelo Brasil afora, tá? Então eu queria agradecer mais uma vez e aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Um abraço.